fazer? Alguém vai querer fazer? Faz aí. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos reunidos em Teu nome, ó Pai, para ouvir do Teu Evangelho, para ouvir, Senhor, as Tuas palavras, os Teus ensinamentos. Senhor Deus, nosso irmão e mestre Jesus, que nós aqui reunidos possamos colocar um pouco mais em prática seus ensinamentos, que nós possamos nos desligar das nossas dificuldades, daquilo que ainda nos impede de louvar, de compartilhar dos teus ensinamentos. Abençoe, Senhor, a cada um que se propõe a aprender. Visita o lar de cada um, Senhor, com o remédio, com o auxílio necessário para nossos irmãos. E aqueles que não puderam comparecer, que eles também recebam da luz do Teu Evangelho. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos. E que, Senhor, não saia dos nossos lábios as palavras durante o nosso dia a dia, mas que saia dos nossos corações. Que a paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Beleza, então vamos lá. Vamos para o último item do capítulo 19, certo? Isso. A fé divina e a fé humana. A fé divina e a fé humana, um espírito protetor, certo? Certo. Então vamos lá. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, ou seja, ainda por desenvolver, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, nós temos faculdades imensas, né? Mas que estão em estado latente e que nos compete fazer desenvolver e crescer por nossa própria vontade. Nós temos um belo destino futuro que devemos alcançar, né? E já há em nós um sentimento relativo a esse destino de todos nós. Até o presente, até agora, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso. Porque o Cristo a preconizou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode obter satisfação. Então a fé está vinculada não só à questão religiosa. Jesus não é meramente um chefe de uma religião, né? Ele é o irmão mais velho de uma família humana inteira, né? Aqui da Terra. E a fé está vinculada aos nossos destinos. A fé está vinculada a faculdades imensas que possuímos, que nos cabe desenvolver e que essas faculdades, um tanto desenvolvidas, poderiam, desde já, realizar o que nós chamamos de milagres. E isso é o começo. Não está vinculado, por consequência, aos destinos futuros, mas ao começo da caminhada. Então, vamos lá. A exemplo de Jesus, os apóstolos também
não operaram milagres? Operaram. E começaram sem conseguir, né? Foi. E começaram sem conseguir, porque Jesus o exortava. Se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda e tal. Uhum. Mas então eles começaram sem conseguir, depois conseguiram. Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais? Efeitos naturais, cujas causas eram desconhecidas pelo homem de então, mas que, hoje, em grande parte, se explicam e que se tornarão completamente compreensíveis pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Ele colocou uma pergunta, né? Ora, que eram esses milagres? Ele coloca uma pergunta, mas ele faz afirmações verdadeiras a respeito das causas do que se chama milagres. Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais cujas causas eram desconhecidas pelo homem de então, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que se tornarão, já não estão, mas se tornarão completamente compreensíveis pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Né? O André Luiz também lança muita luz. Ele alarga o conhecimento relativo a esses processos de cura. A fé é humana ou a fé é divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas, aí a fé é humana, quando ele aplica na satisfação das necessidades terrenas, ou a fé é divina, quando ele as aplica nas aspirações celestiais e futuras. Júnior, As aplicações celestiais e futuras. Beleza? Júnior, Oi, Paulo. pode ler aqui um pedacinho desse livro? Ele é bem pequenininho, é um parágrafo com 3 linhas. É Claro, esse pode ler, sim. Fala Grilhões forte aí Par... para todo mundo pesquisar depois, Paulo. Tá. Eu Deixa eu tenho. abrir aqui a câmera para ficar mais fácil. Olha isso, a literatura é Eu essa, ó. tenho. Grilhões Partido, eu tenho. Tem. Ah, Tem. de Vitor Hugo, né? É Não, do Manuel Filomeno. e Ah, psicografado pelo Divaldo. Divaldo. É. Esse aqui, ó. Ele fala assim, ó, é rapidinho. O milagre tão amplamente desejado é a interpretação caótica e absurda de fatos coerentes, cuja mecânica escapa ao observador apressado. Não ocorre, portanto, uma vez que tudo transcorre sob a determinação de leis de superior contextura e de sábia execução. Está aqui, ó, no início dessa literatura, na página 14. beleza, muito boa. Muito É boa. mesmo. Então, o apressado Sim. não vê as causas coerentes. Exatamente. Ou seja, é aquilo que você acabou de comentar, né? É um desconhecimento nosso enorme, aí a gente vai atribuir. Ao fantástico, ao maravilhoso, né? E aí a gente erra muito porque a gente vai como é que é? Endeusa, por exemplo, alguém, né? Algum médium que tem uma facilidade assim, mas na verdade quando ele, né? Verdade. Na A verdade gente quando ele endeusa. na verdade quando ele está lá no conjunto, por exemplo, você tem 15 médios trabalhando, está pegando ectoplasma de todo mundo, né? Exatamente. Verdade. Mas quem desconhece tende que, como até a gente, tá? A maioria de nós espíritas, por desconhecer isso, a gente endeusa mesmo a pessoa. Pelo desconhecimento, acha sobrenatural aquilo ali. Nossa, esse cara tem um poder incrível. Só que você está ali também doando seu ectoplasma, está todo mundo ali fazendo a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Então, a fé, vamos separar. A fé humana ou divina, conforme a finalidade que se busca, né? Satisfação de necessidades terrenas, fé humana.
concretização das aspirações celestiais e futuras. Aí a fé é divina. O homem de gênio, que se lança à realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé. Porque sente em si que pode e há de chegar ao objetivo que tem em vista. E essa certeza lhe dá uma força imensa, certo? Certo. O homem de gênio, então, ele, buscando necessidades terrenas, ele pode realizar grandes empreendimentos. E ele triunfa, se tem fé, se é perseverante, porque ele sente que vai chegar ao objetivo. E essa certeza lhe dá uma força imensa. A Joana de Ângeles diz que Darwin, certa vez, doente, com muita febre, muito cansado, muito abalado, estava lá trabalhando. Não parou de trabalhar, contando quantas células tinha num determinado pedaço de tecido. E a contagem era muito grande, já passava de 1000, de não sei quantas, enfim, milhares de coisas. Então, vê o esforço da pessoa. Ou Thomas Edison, né? Depois de quase 400 vezes errando para descobrir como que ele colocaria uma lâmpada para funcionar. Aí o auxiliar dele, olha, é melhor a gente parar, esse negócio não vai funcionar, não funciona. A gente já fez 400 tentativas aqui e não deu certo. Ele falou, não, agora é que vai dar, porque a gente já sabe 400 caminhos errados. A gente já sabe como não fazer. Percebe o raciocínio? Então, pessoas que têm fé, têm perseverança e vão chegar no objetivo. Realização de grandes empreendimentos. E uma força imensa para realizar aquilo num prazo que não é curto. Não é curto, tem muito suor. Muito suor. Muito mais do que, nossa, é tão inteligente que fez a coisa em 1 minuto. Muito suor. Agora, o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja preencher a sua existência de belas e de nobres ações, e por consequência, ele vai aurir o seu perispírito de imagens que trarão uma rarefação da alma, uma sutilização da alma, porque ele está querendo encher a sua vida de belas e nobres ações. Aure na fé, na certeza da felicidade que o espera. Aure o quê? A força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, milagres de devotamento, milagres de abnegação. Lembra que o Espírito de Verdade, no capítulo 6, vai dizer que toda a sabedoria humana se resume em 2 palavras. Toda a sabedoria que nós podemos ter se resume em 2 palavras. Quais são elas? Devotamento e abnegação. Devotamento e abnegação. Quer dizer, você tem que ser devotado, você tem que ser dedicado. E abnegado, a gente tem que deixar de lado as nossas vontades equivocadas e fazer a vontade de Deus. Não é fácil às vezes para a gente, mas a gente tem que conseguir. Uma hora vamos conseguir. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se consiga vencer. É isso aí. Nós temos interesses, pendores ruins, que muitas vezes a gente não consegue vencer, mas a gente vai vencer, vai vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que o magnetismo, cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Mas que hoje em dia, né, já há um determinado grau de esclarecimento que são fatos naturais. E a literatura que o Paulo trouxe de Manuel Filomeno de Miranda lança luz na compreensão desse fenômeno natural.
Então, repito, a fé é humana e divina, a depender da finalidade buscada. E a divina tem a ver, antes de tudo, no grau em que estamos de nós vencermos os nossos pendores. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade e a vontade nossa a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, esses prodígios não passam, né, de o desenvolvimento de faculdades que já possuímos, das faculdades nossas, as humanas. As faculdades humanas permitem, se desenvolvidas, realizar acontecimentos incomuns, prodígios, mas que não são prodígios, são fatos naturais de uma vontade desdobrada, mais aplicada. Beleza, gente? Maravilha? Maravilha. Legal, Beleza. então vamos ao resumo desse capítulo, né? Vamos. Então vamos lá. Vai gravar tudo junto ou é melhor separado, mano? Não, eu gravo junto. Tudo junto, Na resumo. continuação. Na continuação. Ô, gente, eu perdi o bonde aqui. Você fez uma pergunta, Júnior, que a Ana Cláudia respondeu. Vocês poderiam repetir? Do devotamento e da abnegação. Isso. Qual era a pergunta mesmo? Lá no capítulo 6, o Espírito de Verdade vai dizer que a nossa sabedoria, a sabedoria que nós podemos atingir, está vinculado somente a duas palavras. A essas duas aí que é repetida aí no livro. Devotamento e abnegação. Joia, Tudo que a gente pode ter de sabedoria se inclui em ser devotado e ser abnegado. Em a gente se dedicar às tarefas que nós estamos fazendo, termos dedicação, não deixar a coisa, né, assim, sem interesse nosso, e que nós sejamos abnegados. Não realizemos as nossas vontades, às vezes inadequadas, mas a vontade divina. Toda a nossa sabedoria está aí, conforme o Espírito de Verdade. Simples assim. Beleza? Muito Bem obrigado. simples. Tá ótimo. É o capítulo 6 do Evangelho. Então vamos lá. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. E a gente já sabe que ele vai se preocupar mais com a questão moral, quer dizer, basicamente com a questão moral, e que essas montanhas são os nossos desvios. Então, o poder da fé é o primeiro subtítulo. Depois, a fé religiosa e a condição. Qual é a condição para que uma fé seja inabalável? Uma fé religiosa inabalável. Tem que estudar. A parábola da figueira que secou e as duas instruções dos espíritos, de José, um espírito protetor, e a fé divina humana de outro espírito protetor, cujo nome ele não relatou. Talvez nem tenha nome na Terra. Então vamos lá. O poder da fé. Um homem vem, se encontra com Jesus, e o grau de súplica dele é um grau de súplica imenso. Ele está muito angustiado, muito desesperado. Ele se coloca de joelhos diante de Jesus. E pede piedade para o filho que é lunático. Porque quando o filho corre alguma situação de perigo de vida, por ele se aproximar de uma coisa ou de outra, ele tem determinados ataques e cai sobre o fogo, cai sobre a água. Vê como é digamos, um estado lunático sábio. Porque quando ele está entre plumas e paetês, ele não cai. Mas quando ele corre risco de vida, ele cai. E os discípulos, ele já havia se socorrido, tentado se socorrer dos discípulos, e eles não o curaram. E Jesus disse que somos, então, provavelmente com um grau de compaixão muito significativo,
vai nos dizer que somos incrédulos, que somos depravados. E que até quando... Então, percebe? Para ele dizer essas palavras, às vezes pode soar ríspida, mas com o grau de compaixão que ele põe, não fica. Ó raça incrédula, ó raça depravada, até quando eu estarei convosco? Até quando durará o vosso sofrimento? Tragam aqui o menino, e ameaçou o demônio, que já dava para ver, para quem tem olhos de ver, que se o menino só sofre ataque quando sofre risco de vida, ora, então havia uma causa inteligente no fenômeno. Então ele ameaçou o demônio que saiu. O menino tinha epilepsia. Né? Aí vieram os discípulos, por que nós não os curamos? A epilepsia, como nós comentamos já em aulas anteriores, existem aí, digamos, 3 causas, lembram? Causas físicas, causas espirituais. As causas espirituais, uma delas efetivamente é o processo obsessivo e a outra dela é resquícios de um processo obsessivo. Alguém que sofreu muitas sevícias dos espíritos, ele pode ter ataques epiléticos sem estar obsediado, bastando isso que algum espírito se aproxime dele, um espírito de natureza inferior, que o faz recordar, e ele tira de si os arquivos de memória de interstícios de vidas anteriores e tem o ataque epilético. Entenderam bem a coisa? Então, esse terceiro caso narrado não precisa influência espiritual, basta passar alguém ali longe, que já é uma espécie de gatilho que a pessoa expõe seus arquivos do subconsciente no consciente. Mas esse caso desse menino, narrado no texto bíblico, não. O caso dele era um processo obsessivo, porque Jesus ameaçou o demônio, que é uma pessoa que está com raiva dele. Então ele se afastou. E a lição é, por que nós não o curamos? Por causa da vossa incredulidade. Se tivesse uma fé pequenina, como um grão de mostarda, diria a essas dificuldades, principalmente as nossas. Transporte essa montanha daqui para lá e ela se transportaria. Júnior, Então, oi. Júnior, essa passagem aí tem um detalhe interessante. Por exemplo, quando ela aconteceu, tinha a presença também de pessoas do Sinédrio. Quando Jesus, né? Quando Jesus fala para o apóstolo, a fala serviu foi para muita gente, sabe? Ah, sim. Né? Com certeza. Então vamos lá. E serve até hoje, né? Para todos nós, as palavras de Jesus são eternas, jamais passarão. Com Não, ele certeza. está falando para a humanidade dos distintos séculos. Confiança. A confiança leva um homem que tem confiança a que ele seja capaz de fazer o que não consegue aquele que duvida de si. Mas que Kardec quer falar exclusivamente do sentido moral relativo à confiança e à fé. Porque naquela parábola, as montanhas são justamente as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, interesses materiais, egoísmo, fanatismo, orgulho, paixões, que impedem o progresso nosso. Então, a fé ela tem que ser robusta. Ora, então, se ela tem que ser robusta, ela pode ser mirrada. Ela pode ser franzina. E a fé franzina não leva a nada. Agora, a fé robusta, ela dá perseverança. Perseverança é uma característica humana que inclui o fator tempo. Ninguém vai ser perseverante em meia hora. Nós temos que ser perseverantes na vida inteira para vencermos as nossas montanhas, né?
Então, a fé robusta, ela dá perseverança. A fé robusta, ela dá energia. A fé robusta, ela dá recursos para a vitória sobre os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. Agora, a fé vacilante. A fé vacilante, ela traz a pessoa, a fé mirrada, incerteza, hesitação. Ora, e se surgiu hesitação e surgiu incerteza, e de toda espécie de pensamento e sentimento humano, basicamente, há um vínculo mediúnico, os adversários se aproveitam da nossa incerteza e da nossa hesitação. Então, aí essa fé mirrada, vacilante, não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Beleza? Beleza. Em outro sentido, a fé é a confiança na realização de algo, a certeza de atingir um determinado fim. Então, ela dá uma lucidez que permite que se veja a meta e se veja os meios de alcançar a meta. Portanto, há uma absoluta confiança na caminhada e que permite grandes realizações. A fé sincera, a fé verdadeira, dessa forma sincera mesmo, verdadeira, ela é sempre paciente. Ela sabe esperar. Ela se apoia na inteligência. Então não é assim, vamos de qualquer jeito. Não. De qualquer jeito não vai dar. Sei como eu estou me conhecendo nesse processo. E sei que desses modos posso falhar. Então ela tem que se apoiar na inteligência e na compreensão das coisas. Agora a fé vacilante, ela sente a sua própria fraqueza. E quando ela é tocada sem que esperasse nos seus próprios interesses, ao contrário da outra, em vez dela demonstrar paciência e saber que sabe esperar, não. Ela se torna furiosa e quer suprir com a violência a força que lhe falta. Dessa forma, calma é sempre o sinal de força. E a violência é sinal de fraqueza e de dúvida sobre si mesmo. Também tem uma coisa, a fé não é a presunção. Presunção é orgulho. E a fé verdadeira está sempre aliada à humildade, com mais confiança em Deus do que em si mesmo. Sabe, a fé que tem confiança, né? Que nada se pode sem o auxílio de Deus. Por isso, pelo grau de humildade aliado à fé verdadeira, é que a pessoa recebe auxílio dos espíritos superiores para vencer a si mesmo. Aí se encaixa o conhecimento, né, João? Também se encaixa o conhecimento. E a confiança. Hã? E a confiança. E a A gente tem que ter confiança, senão cai nessa fé vacilante. Verdade. Entra aí o conhecimento. O conhecimento de como funciona, né? E se é para vencer as suas próprias tentações, o conhecimento de si mesmo, em algum grau. É isso aí, tá certo. Então, agora, a fé, que não pode ser confundida com a presunção. E presunção é orgulho, em que a pessoa talvez nem crê em Deus. Ora, e o orgulho é sempre castigado pelas decepções e derrotas. Lembra?
Às vezes, quem se acha que sabe alguma coisa tem que se tornar cego. Tem até no prefácio do Evangelho. Tem que ser derrotado para descobrir certas coisas. Lembra de André Luiz? Médico renomado no Brasil e no mundo. Muito famoso. Se achava o bom com aquele conhecimento médico. Quando chegou no plano espiritual, ele falou assim: mas os meus conhecimentos pareciam folhas de papel soltas num vendaval imenso. E aí eu descobri que algo com muito mais valor do que qualquer grauzinho de conhecimento é a fé. Mas ele demorou lá, quanto tempo ele ficou no umbral? 7 anos, né? 8 anos. 8 anos refletindo para chegar a essa conclusão, porque também os espíritos inferiores não queriam deixar ele refletir, lembram? Tinha algum sinal de uma luminosidade mais profunda, o que você está querendo? Apaga essa luz aí. Como fazem os espíritos em muitas casas religiosas. No livro Libertação. Até que ele conseguiu perceber que a fé valia muito mais do que qualquer conhecimentozinho. Então, a fé também está na ação magnética, que atua sobre o fluido universal, modificando as qualidades desse fluido e dando a esse fluido, uma impulsão. Por isso, alguém com grandes quantidades de fluidos, que envolve aí o ectoplasma, e sempre um médium de passe, de cura, ele tem uma posição passiva, porque é envolto com os seus fluidos, com fluidos de outras pessoas, com fluidos das coisas da sala onde ele está, com fluidos da natureza em volta, das águas, dos vegetais, invisíveis aos olhos humanos. Os espíritos superiores que ativamente, agindo de forma ativa e não passiva, misturam esses fluidos que podem, né, realizar as curas. Agora, é óbvio que o médium ele tem que estar sempre limpo, porque senão esse ectoplasma vem com uma energia cinzento escura, que em vez de auxiliar, prejudica, ou impede o serviço. Muitos dos fenômenos, numa reunião mediúnica, enfim, num fenômeno de cura, em vários lugares. São doados esses fluidos. Numa reunião mediúnica, um espírito necessita ver, ele está obsidiando uma pessoa, e ele tem que iniciar o seu processo de recuperação. São usados esses fluidos nossos para que numa espécie de tela ele possa ver a história dele do passado e refletir sobre aquilo, sobre o erro praticado, de forma que ele consiga buscar a sua transformação, não de forma imediata, e que abandone aquele processo obsessivo que está durando 5 anos, 10 anos, 15 anos. Essa espécie de televisão na qual são lançados os ectoplasmas nossos, dos médios presentes numa reunião mediúnica, pode não funcionar, caso a gente esteja numa reunião mediúnica com sentimentos ruins, porque a gente vai emitir fluidos escuros. A mesma coisa ocorre no processo de cura. Então, vamos lá. Então, por isso, alguém com grande quantia de fluido pode operar cura, pode operar outros fenômenos que são considerados prodígios, mas que são efeitos de uma lei natural. Por isso, Jesus disse lá atrás, vocês não têm fé. Por que não curou? Porque não teve fé. Não teve, assim, uma capacidade de operar esses fluidos numa direção de cura. Duvidou? O fluido não adquire impulsão, não possui qualidade. E ainda altera as propriedades, podendo ficar cinzento escuro, impedindo da realização efetiva do que traz de melhora para qualquer finalidade. Ainda não tenho essa fé, João. Não conseguiria. Vamos buscar, né? Vamos buscar, isso aí, vamos buscar. Ainda estou longe, né, Deise? Vamos buscar.
Fé religiosa e condição para que essa fé seja inabalável. Esse é o objetivo. Qual é a condição para a fé ser inabalável? A fé religiosa. Aí ele começa dizendo, fé é a crença em dogmas especiais das diferentes religiões e todos possuem esses dogmas. Ora, nesse sentido, a fé pode ser racional ou pode ser uma fé cega. A fé cega, ela aceita tudo, o que é verdadeiro e o que é falso. E, por consequência, ela segue no seu caminho, tropeçando com a evidência dos fatos e se chocando também com a razão. E ainda há o excesso, sem nenhum controle do que recebe, produz o fanatismo. Ora, cedo ou tarde a coisa vai desmoronar. Só a verdadeira fé, ela garante o futuro, porque ela não teme o progresso das luzes. Pode progredir a ciência, vai comprovar, né, aquela fé que a pessoa já tinha antes do esclarecimento que vem pelo progresso do conhecimento. Cada religião deseja ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar quer dizer aconselhar com insistência, aconselhar com insistência. A fé cega quer dizer sem um esclarecimento profundo e às claras da coisa, é se confessar impotente para demonstrar que está com a razão. Então tem que demonstrar que está correto, senão é uma espécie de fé cega, né? Vulgarmente se diz que a fé não se receita. Olha aqui, Malu, vou te dar uma receita de fé. Vou prescrever para você uma fé. Te dar uma receita. Né? Então, vulgarmente se diz que a fé não se receita a fé. Assim, dessa forma, por esse ditado, os muitos creem que não tem culpa da sua falta de fé. É verdade que a fé não pode ser prescrita, nem muito menos que a fé pode ser imposta. Vai, Estefânia, toma essa fé aqui para você. Não. A fé é adquirida. E o bom é que ninguém está impedido de possuí-la, nem os mais retardatários. Mas isso nós estamos agora falando com relação às verdades espirituais. Devemos ir ao encontro da fé com sinceridade. Ou seja, tem que buscar. Tem que conhecer. Portanto, é inverídica a afirmação de que eu não tenho fé porque eu não consegui ter. Eu não pude ter a fé. É inverídica essa afirmação. É que eu desejo acreditar, mas não consigo. Na verdade, não buscou as explicações profundas das coisas. E essa descrença se dá em regra por 3 razões quando é relacionado à pessoa que descrê. Primeiro, pelo descaso. Não tenho interesse. Porque, segundo motivo, pela descrença, é que a pessoa não deseja mudar de hábito. Terceiro, pelo orgulho, né? Não quer reconhecer que tem seres mais inteligentes que ele, mais virtuosos que ele. Então é orgulho. Beleza. Mas olhando as distintas pessoas, em algumas delas, em certas pessoas, a fé é inata. Basta uma centelha que a fé se desenvolve. Essa facilidade de desenvolvimento da fé é sinal de progresso anterior. Em outras vidas,
ela já buscou o estudo religioso. Agora, em outras, a fé parece que não penetra. A pessoa lê assim, mas né, não, até está buscando um pouco, mas não muito. Lê, mas não penetrou a coisa. É sinal de que são, comparados aos outros, um tanto retardatários. É que os primeiros já creram, já compreenderam e renascem com a intuição da educação que já foi realizada. Nos segundos, tudo está para ser aprendido, a educação está por fazer. Né? E nessa existência ou em outras conseguirão. Agora, também e muito frequentemente, a incredulidade e a resistência a certos conhecimentos se origina não da pessoa, não é uma questão de descaso, não é uma questão de não desejar mudar os hábitos, não é uma questão de orgulho. É uma questão de quê, então? Da forma pela qual se apresenta as coisas. Se apresentar com fé cega, o incrédulo vai ter rejeição àquilo. Vê, algumas vezes os espíritos que, digamos assim, são trazidos à reunião mediúnica. Aí você fala, não, mas aqui é uma casa de oração, aqui é um templo de religião. Aí ele não aceita muito. Não aceita. Porque ele carrega uma incredulidade com relação à fé. Mas a fé que ele tem na cabeça dele. A ideia que ele faz de fé. Então ele até, digamos assim, se sente mais à vontade, diminui a agressividade pelo seu tom de voz amoroso, não pelo conteúdo do assunto. Porque ele não crê, ele é incrédulo com relação às religiões. Porque a história da religiosidade humana é aquela que o Espírito Simeão botou no Evangelho. É um galho que se tornou seco, de tanto ser manipulado, queimou até as folhas, e não é capaz de ofertar frutos aos viajantes sedentos. Percebe? Então ele já carrega uma incredulidade. A Joana de Ângeles vai falar que muitas vezes se desejou com as religiões do passado, né? E que ainda tem alguns ramos aí existentes que deixaram galho seco, que temerosos de perder a supremacia do mundo, eles se preocuparam em fazer com que os outros temessem a religião e não que a amassem. Ora, e Deus que age pela liberdade dos homens, desenvolveu a razão, desenvolveu o intelecto do homem, e ele pôde, então, digamos assim, se libertar daquele jugo opressor de religiões do passado, que desejavam manter a supremacia de poder sobre os homens. Aí levou os homens a quê? De um extremo cai no outro, caiu na incredulidade. Então, repete aqui, a resistência do incrédulo provém frequentemente da maneira pela qual são apresentadas as coisas. É porque ele está gravado essas imagens, né, João? Também no seu inconsciente, desses preconceitos e dogmas religiosos, né? Exato. Então aí a religião desejosa de dominar e não esclarecendo, porque não eram dogmas de fé clara. Exatamente. E o raciocínio humano evoluindo se tornou incrédulo com relação à fé. Aí traz os espíritos, traz. Aí eles ficam mais dóceis pela sua doçura de voz. Mas se você fala que ali é uma casa de oração, ele está... Mas vem cá, eu estou devendo alguma coisa aqui? Não tem muita credulidade na religião. Agora, a gente tem que falar da religião porque a gente... E aí quando fala que é um hospital,
ele já se sente mais à vontade ainda, porque ele crê na medicina. Ele acredita, então aqui eu posso, é um hospital. Então deve ser um hospital religioso, mas é um hospital, então eu vou melhorar. Mas você fala de religião porque é fundamental mostrar para ele que agora nós estamos em outro ramo da árvore do cristianismo. E que esse ramo vai dar frutos. Que esse ramo vai trazer uma fé verdadeira, não uma fé cega. Mas isso ele vai descobrir com o tempo. Então pode falar que é uma casa de oração, uma casa religiosa. E realmente trazer benefícios futuros a eles, porque assim, com o tempo, ele vai perceber que aquela fé ali funciona, que não é a fé que ele está imaginando, não, é outra. É outro ramo do cristianismo. E esse tem que frutificar. Beleza? Né, Pois não. Júnior? Porque normalmente essa conversa com eles, ela tem que ser uma conversa bem aberta, assim, uma conversa bem sincera, né? Por exemplo, quando ele tem esse tipo de resistência, por exemplo, alguém que veio do processo da Inquisição, porque o número é grande, né? E normalmente eles vêm muito bravos. A gente, né, quando a gente diz assim para eles, olha, nós não estamos aqui para te convencer de nada, mas você vai perceber o movimento aqui, como as pessoas agem e como elas vão se relacionar contigo, você vai tirar as tuas conclusões. E vai começar a perceber que aqui existe um esforço enorme em resgatar aquele cristianismo primitivo, que foi distorcido por nós mediante cruzadas, mediante Inquisição e etc., né? Perfeito. Aí você não está querendo impor nada, né? Sim, Você já deixou ele livre. Ele livre para crer, né? e para E que ele observar, né? vai crer da observação, né? Isso. Então, não houve uma imposição. Perfeito. É isso aí. Então, vamos lá. Então, para a fé verdadeira, é preciso uma base. Qual é essa base? É a compreensão daquilo em que se deve acreditar. De forma que, para crer não basta ver, é preciso profundidade, tem que compreender a coisa. Agora, portanto, é a fé cega, como foi os registros históricos. Joana de Ângeles diz isso, capítulo 2 do livro Após a Tempestade, se eu bem me recordo. A fé cega é que produz o maior número dos incrédulos, pela tentativa de impor e que a pessoa abdique do seu raciocínio e da sua liberdade. O incrédulo, a incredulidade, se levanta principalmente contra a fé cega, que deseja se impor, que deseja que a pessoa aceite sem raciocinar. Né? E é essa fé que não pode ser receitada. Ela sempre deixa algo vago. Não, tá faltando uma coisa aí. E esse algo vago leva à dúvida. Agora, a fé raciocinada se apoia nos fatos. Ela se apoia na lógica. Portanto, nela não tem obscuridade. E ela não vai se dobrar. A fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso é dentro de cada um. Portanto, a nossa fé depende da nossa razão. E qual é a nossa capacidade reflexiva? Qual é o nosso raciocínio lógico? Naturalmente, também depende do quanto nós temos de conhecimento de fontes fidedignas. A fé será proporcional à razão. Esse é o resultado que leva ao espiritismo, que faz com que haja um triunfo sobre a incredulidade. Né? Agora, não vai triunfar, nem o espiritismo não vai, quer dizer, vai no futuro, mas não triunfa, de certa forma, em curto prazo, daquela oposição interessada.
daquela oposição sistemática, quer dizer, contínua em função de um sistema. Beleza? Uhum. Então vamos lá. A parábola da figueira que secou. Jesus saía de Betânia, teve fome, se aproximou de uma figueira, não era época de frutos, né? E lá só tinha folhas. Aí lembra, né? Isso foi um acontecimento que a gente tem que tirar a nós as qualidades. Aí no dia seguinte, Pedro observou a árvore e disse: Mestre, olha essa figueira aí que você... Cadê a Daisy? Tá ali se escondendo. Olha essa figueira a qual você lançou uma energia de transformação. Vou colocar dessas formas aí para a Daisy, né? Ela realmente vai buscar... Usaram os galhos secos dessa figueira para fazer uma fogueira para mim, porque não é possível isso. Vamos queimar, né? Nossos galhos secos. Então, Jesus a transformou. Mestre, olha a árvore que você transformou aí para melhor. Ela secou, até a raiz ficou seca. Aí Jesus, já te falei, já disse a vocês, né? Se tivesse uma fé significativa, com pelo menos algum grau de significado, dissesse uma montanha, sai daqui, muda para lá, sem hesitar no coração, vai ver que isso acontece. Ora, e essa figueira são, as pessoas que aparentam propensão para o bem, mas que nada fazem de bom. Pessoas com bons cumprimentos e tal, parecem cordiais, mas não fazem nada de bom. Figueira seca. Segundo caso de figueira seca, oradores com brilho e sem conteúdo, sem solidez, com uma espécie de verniz superficial, né? Que agrada aos ouvidos, mas não tem conteúdo substancial que seja aproveitado pelos corações. É o segundo caso de figueiras que devem secar. 3. Os que têm meios de ser úteis e não são úteis. 4. Agora não são pessoas, são todas as ideias utópicas, fantásticas, os sistemas vazios, as doutrinas sem solidez. E o que falta para essas figueiras secas deixarem de ser secas e passarem a ser verdadeiramente produtivas, que tenham conhecimento? A fé verdadeira que falta para eles. Para que sejam figueiras produtivas, cuja a fé é capaz de fazer vibrar a fibra dos corações, que transportam montanhas. Falta para eles a fé verdadeira. Então, apresentemos nós alguma coisa da fé do Espiritismo, né? Dia virá em que estarão secas até a raiz. Seca desse conteúdo que não leva a nada, né? Não é que elas vão secar e morrer, para nunca mais existir. O que tem que morrer é essas fantasias, esses sistemas vazios, essas doutrinas que elas creem acreditar. Tem que substituir tudo isso por uma fé profunda e verdadeira, né? Todo sistema e toda doutrina que não traz bem para a humanidade, elas cairão mais cedo ou mais tarde no nada. Os homens de conteúdo inútil, esse conteúdo inútil tem que secar também. Outro caso de figueiras secas são os médiuns, mas não todos, né? Vamos explicar qual. Começando primeiro pela finalidade pela qual existe a mediunidade. A mediunidade serve para a transmissão das instruções dos espíritos que querem nos renovar, as palavras que nós cremos,
nos regenerar, para regenerar o próprio mundo. Então, eles têm uma missão especial, que é justamente vinculada à renovação e à regeneração do mundo. Então, eles devem fornecer frutos, conhecimentos, que é um alimento espiritual para a alma humana. E os médios estão, assim, muito bem espalhados, multiplicados no mundo todo, para que haja uma abundância alimentar de conhecimentos espirituais em toda parte, em todos os países, todas as classes, de forma que não haja deserdados, para provar que todo mundo foi chamado, e efetivamente chamar, todo mundo. Agora, quando é que o médium é a figueira seca? Se desviarem, se empregar a mediunidade em futilidades, se empregar a mediunidade para trazer prejuízos em busca de interesses mundanos, enfim, se não são úteis aos outros e se não tiram daquelas mensagens utilidades para si mesmos, com melhora moral de si próprio. Aí, nesse caso, são figueiras estéreis. E muitas vezes, então, o dom mediúnico vai ser retirado, né? E eles serão, talvez, por um período de aprendizado, vítima de espíritos maus. Beleza? Então vamos agora às duas instruções dos espíritos. A primeira de José, a fé, mãe da esperança e mãe da caridade. O castelo de virtudes que nós devemos construir em nós próprios, vencendo a insensibilidade, né? Adquirindo um grau de confiança, de esperança no futuro. O primeiro andar, o alicerce desse edifício é a fé. Essa é a mensagem dele. Então, a fé que traz proveito é a fé ativa. E a fé ativa mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida, das agressões alheias, ela não se entorpece. É a fé que é a mãe de todas as virtudes. É a fé que mantém e vela e cuida dessas virtudes que nós devemos construir em nós. A fé, a esperança e a caridade são consequências da fé e formam assim uma trindade inseparável, mas a fé é a raiz das outras. A fé traz primeiro a esperança. Ela dá esperança a nós, que buscamos praticar a caridade. Ela dá a esperança que temos no cumprimento das promessas divinas. Sem fé, não se espera nada. E a fé, ela dá também o amor. Porque sem a fé, se não tem fé, não tem gratidão, não tem reconhecimento, e nós todos precisamos uns dos outros. E se não tem gratidão, não tem reconhecimento, não vai ter amor. Então a fé é que desperta todos os instintos nobres que conduz o homem a Deus. Ela é, portanto, a fé, a base da regeneração nossa. E essa fé, portanto, se é a base do edifício, ela deve ser forte, ela deve ser durável. Ela não pode ter dúvida que possa abalar, né? Porque senão esse castelo de virtudes pode ruir. Em algum momento você perde a esperança. Em algum momento você perde o sentimento de bom trato aos outros. Aí, de onde que surgiu isso? Talvez da falta de fé. Então a fé deve ser forte. A fé deve ser capaz de enfrentar a zombaria e os sofismas, as informações falsas alheias. A fé verdadeira, então, é aquela que afronta o ridículo dos homens. Essa fé verdadeira, essa se receita. Porque ela é sincera e é empolgante. Ela contagia, ela se comunica a quem não a possuía e se comunica até aquele que, não a possuindo, não tem nem o desejo de possuí-la. Até não gostaria de tê-la.
Mas essa fé sincera, ela é contagiante, ela se receita. Nesse sentido de contagiar, né? Porque ela também tem um poder de persuasão para tocar os corações, né? Beleza? Agora a fé, que é só aparência, nada tem de solidez, ela leva as outras pessoas a ficar num estado frio, indiferente, ouve e não sente empolgação nenhuma. Sim, então devemos pregar pelo exemplo, para que o nosso exemplo toque os corações dos homens, né? Que leve uma esperança inabalável, a ponto que possam adquirir confiança e fortaleza para enfrentar as vicissitudes e dificuldades da vida. Busquemos, então, a fé pura, a fé racional. Não admitemos a fé sem comprovação. Amemos a Deus sabendo a razão pela qual devemos amá-lo. Creiamos nas suas promessas, né? Porém, por que razão devemos crer nessa promessa de Deus? Então, não tem nada ocultas para nós. Sigamos os conselhos dos espíritos superiores. Mas por que devemos seguir esses conselhos dos espíritos superiores? Qual a consequência de não segui-los? Né? E assim, quais são as consequências também de eu atingir a finalidade do que desejam os espíritos superiores? Para mim. Sim, quais são os benefícios para mim? Elevação, né? E quais são os meios de conseguir isso? Pelo conhecimento, pelo trabalho, pelo serviço. E tem consequência boa também aos outros? Sim. Sim. A partir do momento que você está servindo, né? Tem consequências boas para os outros, porque a gente serve os outros. Creiamos, esperemos, trabalhemos. A fé executará as promessas divinas. Então, a fé divina e a fé humana, última mensagem de um espírito protetor. O que é a fé? É o sentimento inato dos nossos destinos futuros. É a consciência de que nós possuímos imensas faculdades em germe e que nos cabe fazê-las crescer, essa faculdade, pela ação da nossa vontade. A fé ela não está só vinculada à religião como uma crença. Com ela também podemos realizar fenômenos um tanto incomuns, mas que são naturais, semelhante aos que fizeram Jesus e posteriormente os apóstolos, né? Porque esses fenômenos são só efeitos naturais, que hoje, em parte, são explicados e que se tornarão muito bem compreensíveis pelo estudo do Espiritismo. A fé é humana, se direcionada à satisfação de necessidades terrenas. A fé é divina, se direcionada em busca das aspirações celestiais e futuras. O homem inteligente realiza grandes empreendimentos porque sente que pode chegar ao objetivo. E essa certeza de que chegará ao objetivo lhe dá uma força imensa para trabalhar por um longo tempo de sua vida. Agora, o homem de bem que crê no futuro celeste deseja encher-se de belas e nobres ações, porque ele sabe que são essas ações, por meio dessas belas e nobres ações, que ele tem a certeza de que alcançará a felicidade futura. Né? Alcançará a felicidade que o espera. Assim ele aure
na fé uma força necessária para caminhar e chegar à caridade. Chegar a ter sentimentos de amor que antes ele não possuía. E qual o caminho que ele seja nesse percurso devotado e abnegado, de forma que a sua fé vencerá as suas más tendências. E o magnetismo, esses fluidos humanos que nós emitimos, que misturados a outros fluidos, como tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, um esclarecimento bem claro a respeito disso, é a prova de uma fé em ação, porque pode produzir curas, pode produzir outros fenômenos um tanto incomuns que antes eram considerados milagres. Então a fé é humana e divina. Se todos nós tivéssemos compenetrados da força que nós possuímos, poderíamos realizar esses prodígios que são só desenvolvimento das faculdades que todos nós possuímos. Beleza, gente? Beleza. Legal? Muito Então bom. vamos vencer a nós mesmos e desdobrar as nossas faculdades. Com a aquisição Exatamente. Vamos esquecer a maldição da figueira, né, Deise? Eu já estou até gostando dessa figueirinha aí. É, isso aí. Mas sabe como que você imagina? Sabe aqueles desenhos animados que quando te vem aquelas casas mal assombradas, as figueirinhas, as árvores secas saíam assim, saía correndo? Assim. Isso. Isso são resquícios da nossa existência dentro do catolicismo que incutia esses medos na gente. Não, aí eu tinha uma tia que falava assim, quando a gente começava a fazer qualquer coisa, ela falava, sua mão vai secar, igual a fogueira, porque não podia mexer nas coisas, né? Sua mão vai secar, igual a fogueira que secou. Meu Deus, eu olhava minha mão e falava assim, agora não. Porque eu acreditava, né? Acreditava que ia secar. Falando, então, eu tenho problema com essa passagem aí, eu tenho problema. Então, você conhece lá, tanto no Pará quanto no Amazonas e tal, vinha na minha infância, né? Vinha aqueles peixeiros com aquele tabuleiro enorme na cabeça, né? Com um monte de peixe vendendo nas portas, né? Aí minha avó dizia assim, a gente ia para a rua e ela dizia assim, lá vem o peixeiro, vai te pegar, cortar e vender como peixe. Ave Maria, quando eu vi o peixeiro na outra esquina gritando, olha o peixe, eu já corria para dentro de casa e me escondi embaixo da cama. Então, quer dizer, tudo foram medos incutidos na gente que te leva a ter aquela coisa, aquela sensação, né? Tudo que você lê com relação a isso te leva àquela sensação de pavor, de medo mesmo. Então, aí você vê a história da figueira, aí você tem, nossa, Jesus lançou uma maldição. Quem não tem, assim, o conhecimento que nos trouxe o Espiritismo, a terceira revelação, quem fica ali na lei de Moisés, por exemplo, Jesus amado, aquilo dali, você diz assim, nossa, como Deus era mau, mandar cortar a mão do ladrão, tal. Aí você fica naquela situação, quer dizer, hoje em dia, você tem um outro entendimento com relação àquilo. Mas até então, era o seguinte, no tempo de Deus ali, que ainda não tinha o Cristo, o tempo dele ali era tudo, Deus era mal, batia mesmo, matava, fazia acontecer. Aí veio o Cristo, não trouxe o amor. Aí ele mudou Deus. Na minha cabeça foi assim, entendeu? E é assim que a gente... Quem foi criado dentro do catolicismo tem essa coisa, né? Até hoje, né, quem não conhece o Espiritismo, tem essa situação, né? Que Deus ali era mau, aí com Cristo ele ficou bom, porque passou a ser pai. Então, é aquela coisa assim que eu digo, meu Deus, ele era pai desde que ele criou o mundo. E hoje a gente tem esse conhecimento. Vocês já leram no livro dos Domínios da Mediunidade um rapaz que tem o braço que é um galho seco?
Ainda não cheguei. Não, ainda não li. Não li, João. Não leram? Não. Dá Nem uma vou lida. ler, vou pular essa parte. Abre aí na internet um PDF do livro Nos Domínios da Mediunidade. É que E digita aí galho seco, assim, e lê aquele capítulo que trata disso. Não vou falar para deixar vocês lerem, né? E ficar assim prazeroso, que vocês possam coletar todos os detalhes a respeito a isso. Então tem a ver aí com o que vocês falaram aí. Essas crenças levam a efeitos no corpo perispiritual significativos. igual aquela mulher que ela pensa que o Aulus era o Aulus, não sei se era o Aulus que estava, ou era como é o que estava lá junto com o André Luiz, que ficou no lugar do Aulus, acho que era ele, que a Doação e mulher reação. pensa que ele doação e reação, que ela pensa que ele é o padre e tudo, que aí ela pede para Silas. ele. Era o Silas, que aí ela diz assim, que ela está vendo os demônios, o Belfegor e tal, quer dizer, toda aquela crença que foi incutida nela, né? Do demônio e tal, ela vê os demônios e os espíritos se apresentam conforme foi ensinado para ela na crença dela, né? Igualzinho. Tudo a ver, mesmo assunto. Então, cuidado com as palavras que nós dissemos, né? Então, Não vamos repetir, né, João? Porque isso vai ficar na mente das pessoas e gera consequências, digamos assim, no perispírito e também no corpo físico. Dê uma lida lá. Mas é bem interessante, porque principalmente eu falo assim, hoje eu já brinco com isso, né? Mas quando eu era pequena, você acreditava, era o mais velho, ainda mais na geração da minha geração, era uma pessoa falando para uma criança. E que Deus. É porque eu mexia nas coisas que não era para mexer, entendeu? É porque eu era santa também. Aí ela, para fazer as coisas, ela falava que a mão ia secar, porque Deus jogou a maldição na fogueira, que a minha mão ia secar também. Mas olha o que a gente faz, né? Às vezes, até com brincadeira, tal do homem do saco, tal do não sei o quê, com as crianças, né? Quanto que traz essas crianças esses medos, esses problemas, por às vezes até uma brincadeira que a gente acha que está fazendo com a criança e a criança registra aquilo de certa forma. E leva para a vida toda, né? E leva para a vida toda esse tipo de coisa. Igual leva até para outra vida, igual você está falando, né? eu parei nesse capítulo, João. É no 13, viu, Deise? Eu estou nesse capítulo aqui, eu ainda não terminei de ler. Vou pular, vou ler só o 14. Pessoal, vou pedir licença, eu vou precisar sair. Que eu tenho Vai lá, Angelita. Então vamos bom, fazer a oração desculpa, rapidinho também. aí, Angelita. Se você quiser sair, pode sair. Mas já vamos fazer a oração, gente. Tá, vamos. Amado Mestre Jesus, com coração alegre, Pai, por mais esses ensinamentos, te agradecemos penhoradamente por tudo aquilo que tem nos revelado através do João, que tem, Senhor, nos ensinado constantemente as tuas palavras. Pai, olha por todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, que estamos em busca da tua luz e do teu conhecimento. Queremos, Senhor, chegar até ti. Cala as nossas imperfeições, que a gente possa, Senhor, alcançar cada dia mais a escada que levará até ti, Pai. Senhor, queremos encerrar o nosso dia com esta oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem,
a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, essa oração é daquele livro Passos da Vida, é de Emmanuel, psicografada pelo Chico, no livro Passos da Vida. Eu achei ela tão bonita e eu queria encerrar com ela hoje, para que a gente possa, né, pelo menos assim, um desses itens aqui hoje, a gente cumprir um deles, né? Vamos tentar cumprir um pouquinho de cada vez, vamos galgar esses degraus. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Um abraço, Obrigada, gente. obrigada, Malu. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã, gente.